Bom dia a todos. Vamos dar início ao exame de qualificação mestrado do engenheiro Gabriel Neves Queiroz. O título do exame de qualificação é Otimização Topológica de Estruturas Planas Compostas por Materiais Enrijecidos, considerando não linearidade geométrica. Antes de passar a palavra para o Gabriel, eu quero agradecer aos professores Oscar e Wagner por terem aceitado o convite para participar dessa banca. Então, Gabriel, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Aí, na sequência, a gente parte para a fase de arguição e, na sequência, a deliberação. Está com você. Obrigado. Obrigado, professor. Professor, desculpa, já tá gravando? Bom, só para confirmar, todos me ouvem bem? Tá dando para me ouvir por aqui? Bom dia, meu nome é Gabriel Queiroz, sou orientado do professor Edson Leonel. Irei apresentar meu trabalho, intitulado Otimização Topológica de Estruturas Planas, compostas por materiais enrijecidos, considerando não linearidade geométrica. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez aos membros da banca, professores Oscar e Wagner, por terem aceitado o convite, e também ao professor Edson pela orientação do trabalho. Bom, no contexto atual da engenharia de estruturas, surgem alguns desafios, como o projeto de estruturas cada vez mais complexas, considerando preocupações ambientais e também limitações financeiras. Nesse contexto, uma questionamento que surge é: como projetar estruturas da melhor forma possível, de uma forma ótima? Então, uma ferramenta que surge é a otimização estrutural, que busca a concepção de estruturas de forma a utilizar a menor quantidade possível de material, respeitando as restrições de projeto. Uma alternativa é o uso de materiais compósitos, que buscam combinar materiais com propriedades mecânicas diferentes, aproveitando assim as vantagens de cada um. E uma área que tem se desenvolvido bastante nos últimos anos, e que engloba o uso de materiais compósitos com otimização, é a manufatura aditiva, que apresenta diversas possibilidades de concepção de formas e estruturas. Mais especificamente no contexto de estruturas complexas, cada vez mais se vê a importância do uso dos métodos numéricos, em detrimento das soluções analíticas, dada a complexidade dos problemas, especialmente nos casos em que não linearidades ocorrem, como a não linearidade geométrica. Nesse contexto geral, uma ferramenta de otimização capaz de simular materiais compósitos com o uso de métodos numéricos é a otimização topológica, que apresenta aplicações diversas além da engenharia civil, como engenharia mecânica, naval, aeronáutica e até mesmo na indústria esportiva. Falando um pouco mais sobre a otimização estrutural, ela é dividida em 3 tipos, sendo o primeiro a otimização dimensional ou paramétrica, em que os parâmetros são variáveis, por exemplo, a área da seção transversal ou o módulo de elasticidade das barras. A otimização de forma, em que a geometria varia, mudando-se as coordenadas dos nós. E, por fim, a otimização topológica, que é a mais complexa, sendo inseridos ou removidos elementos de modo a variar a topologia da estrutura. E é esse último tipo que nós vamos abordar neste trabalho, buscando a distribuição ótima de material no domínio, respeitando as condições de vinculação e carregamento. Agora falando um pouco sobre o grupo de pesquisa do professor Edson Leonel, na área de otimização topológica. O primeiro trabalho foi de Vitório Júnior, em 2014, que utilizou um acoplamento entre o método dos elementos de contorno e o método Level 7 de otimização topológica, que será comentado um pouco mais adiante. Esse acoplamento também foi feito por Oliveira, em 2017, que utilizou B-splines para o processo de otimização topológica pelo método Level 7. Agora, um ganho considerável, uma inovação, foi feito por Oliveira, Andrade e Leonel, que utilizaram o método dos elementos de contorno isogeométrico, utilizando funções NURBS para aproximação do contorno e dos campos mecânicos, permitindo assim uma representação mais precisa de geometrias complexas. Esse acoplamento também foi utilizado por Alves e mais recentemente por Guimarães, em 2024, que por sua vez fez um acoplamento com fibras do trabalho de Neto e Leonel. A autora, Guimarães, verificou a influência da disposição de fibras longas sobre a flexibilidade de estruturas otimizadas. Outra vertente, que se desenvolveu um pouco mais recentemente, foi o trabalho de Paulino, que utilizou o método dos elementos finitos no lugar do método dos elementos de contorno, e Paulino e Leonel. Então, nesse trabalho, foi utilizado o método dos elementos finitos posicional, considerando a influência da não linearidade geométrica, obtendo, assim, soluções diferentes de análises lineares e não lineares. Então, neste trabalho, busca-se utilizar o método dos elementos finitos posicional com materiais enrijecidos por fibras, buscando a evolução no grupo de pesquisa. O objetivo geral desse trabalho é estudar a otimização topológica de estruturas planas compostas por materiais enrijecidos, considerando a não linearidade geométrica, e incorporar um modelo de dano à formulação.
Para isso, temos como objetivos específicos a formulação de otimização topológica, considerando efeitos não lineares, a incorporação de fibras na formulação, a aplicação de um modelo de dano ou critério de resistência, a comparação entre dois métodos de otimização topológica consagrados na literatura, e, por fim, a análise dos efeitos das fibras e do modelo de dano sobre os resultados obtidos. E por que estudar esse assunto? Bom, segundo o relatório deste ano da UNEP, em 2022, somente a produção de materiais de construção civil foi responsável por 7 a 9% das emissões globais de dióxido de carbono, correspondendo a uma pegada de carbono significativa. Então, a otimização topológica é uma ferramenta importante para o projeto de estruturas mais leves e sustentáveis. Ainda no contexto da otimização topológica, o uso de materiais enrijecidos por fibras proporciona maior resistência e ductilidade, e a incorporação de modelo de dano gera maior robustez da formulação, no sentido de possibilitar a incorporação da não linearidade física além da geométrica. E, falando das análises não lineares, em que grandes deslocamentos ocorrem, em certos casos, como materiais de baixa densidade, mecanismos e elementos esbeltos, essa consideração é muito importante, porque diferentes topologias são provocadas dependendo da intensidade do carregamento, especialmente quando efeitos de snap-through ocorrem, como mostrado nesta figura do trabalho de Bull, Pedersen e Sigmund. Bom, em relação à metodologia, parte-se do domínio inicial, em que uma estrutura é solicitada por um determinado carregamento, e o objetivo é resolver o problema de valor de contorno elástico. Porém, como comentado, utilizaremos o método numérico, então o problema é discretizado por uma malha de domínio, sendo empregados elementos T10, triangulares de aproximação cúbica com 10 nós, e para fibras elementos unidimensionais de aproximação linear. A fim de resolver o problema mecânico, utiliza-se o MEF posicional, que considera a não linearidade geométrica. Além disso, por fim, para obter a estrutura ótima, são utilizados os métodos de otimização topológica ESO e SIMP, como comentado mais adiante. Agora falando sobre o MEF posicional. A ideia primordial é escrever a energia de deformação apenas em função das posições nodais atuais. Essa ideia foi primeiramente desenvolvida por Chabana e Bonnet e coautores, e posteriormente estudado com mais detalhes por Coda e Greco. Então, a energia mecânica total pode ser decomposta nas parcelas de energia de deformação, do potencial das forças externas e da energia cinética, que é nula por se tratar apenas de problemas estáticos. Considerando, então, um corpo em sua configuração indeformada, dado por ω0, seja um ponto A com coordenadas iniciais x e coordenadas finais ou atuais y. O processo de deformação pode ser descrito pela função mudança de configuração, sendo x a posição inicial, y a atual e u o deslocamento. Além disso, o gradiente dessa função é importante para a definição das próximas grandezas, como o alongamento à direita de Cauchy-Green e a deformação de Green-Lagrange. Essa deformação, quando comparada à deformação infinitesimal, pode ser dita como objetiva, pois não registra deformação quando ocorre movimento de corpo rígido, diferentemente da deformação infinitesimal epsilon mostrada abaixo. Utilizando a deformação de Green-Lagrange, pode-se utilizar o modelo constitutivo hiperelástico de Saminov-Kirchhoff, cuja energia específica de deformação é dada por esta fórmula, da qual é possível escrever o tensor constitutivo elástico tangente e a tensão de Euler-Kirchhoff de segunda espécie, S. Essa tensão, contudo, não apresenta um significado físico muito intuitivo, sendo de interesse escrever a tensão de Cauchy, sigma, que é uma grandeza euleriana, enquanto a tensão S é uma grandeza lagrangiana. Até agora, não falamos nada sobre o método dos elementos finitos em si. Então, para a técnica de solução, deve-se inicialmente discretizar o domínio, sendo que as grandezas nodais são denotadas por letras maiúsculas. Escrevendo o equilíbrio na forma do princípio da estacionariedade da energia mecânica, nota-se que temos uma variação de posição que pode ser interpretado como um deslocamento virtual, que é arbitrário, portanto pode ser removido, obtendo-se um balanço entre as forças internas e as forças externas. Pode-se incluir um vetor de desbalanceamento mecânico G, que para o equilíbrio é nulo, porém é diferente de zero para uma posição tentativa diferente da posição de equilíbrio. Então, expandindo esse vetor na vizinhança da posição tentativa por série de Taylor e truncando no segundo termo, obtemos um sistema linear de equações cuja solução é a correção da posição tentativa e a matriz é a matriz hessiana ou rigidez tangente. No caso, temos um problema não linear, visto que as grandezas dependem da posição atual, que a princípio não é conhecida. Para isso, então, utiliza-se o método de Newton-Raphson, partindo da configuração inicial, determinando as grandezas de interesse,
atualizando sucessivamente as posições até que uma tolerância seja respeitada. Resta, então, determinar as grandezas em função das posições atuais, bem como as expressões da força interna e da matriz hessiana. Bom, voltando ao princípio da estacionariedade da energia mecânica, nós podemos escrevê-lo na forma fraca lagrangiana, em que todas as integrais são tomadas em relação à configuração inicial. Observe-se que todos os termos apresentam uma variação da posição, exceto o primeiro termo, porém, mostra-se que uma variação da deformação de Green pode ser escrita em função apenas de uma variação da posição. Então, tomando um elemento finito na configuração inicial e na configuração final, o processo de deformação pode ser decomposto a partir de um espaço adimensional, com coordenadas xi1 e xi2, sendo então a função mudante de configuração e o seu gradiente decompostos nas parcelas denotadas por 0 e 1, sendo um mapeamento posicional. Isso também pode ser feito com a deformação de Green-Lagrange. Além disso, para cada elemento finito, pode-se escrever as posições iniciais e finais a partir das grandezas nodais e das funções de forma, assim como os gradientes das funções mudança de configuração. Assim, a força interna pode ser escrita como a derivada da energia de deformação em relação às posições, restando a determinação da derivada da deformação de Green. Um processo similar ocorre para a matriz hessiana, sendo a segunda derivada da energia de deformação, e para determinar as derivadas de interesse, tem essas expressões mostradas abaixo, em que são utilizadas as propriedades do modelo constitutivo de Sauvignon-Kirchhoff. Com isso, retornando às expressões, pode-se escrever para um problema plano num espaço integral, num espaço adimensional, sendo J0 o jacobiano da transformação. Além disso, pode-se realizar quadratura numérica, com quadratura de Hammer, visto que o problema consiste em elementos triangulares. Bom, para as fibras, utiliza-se uma estratégia de embutimento, apresentada por Sampaio, Pacola e Coda, e, nesse caso, o modelo constitutivo é unidimensional, sendo EF o módulo de elasticidade da fibra e E-chapéu a deformação de Green-Lagrange unidimensional. Então, tem-se uma fibra na configuração inicial e após a deformação, com comprimentos dados em função dos parâmetros nodais. A partir da lei constitutiva, pode-se escrever, mais uma vez, a tensão de Euler-Kirchhoff de segunda espécie, a tensão de Cauchy e o módulo de elasticidade em função da energia específica de deformação. Também pode-se escrever a deformação de Green-Lagrange e a energia de deformação para o caso unidimensional. Bom, para a força interna, o processo é similar ao caso anterior, sendo necessário obter a derivada da energia de deformação em relação à posição e, posteriormente, da deformação de Green-Lagrange, como mostrado nesta forma. Para a matriz hessiana, também, sendo as expressões de interesses mostradas na sequência. Bom, resta, então, realizar a contribuição das fibras para o sistema global, o que é feito somando a parcela de deformação, de energia de deformação da matriz M e das fibras F. E o embutimento ocorre justamente pela escrita das posições das fibras em função dos nós dos elementos planos. Com isso, é possível escrever as grandezas considerando a parcela das fibras, sendo φ a matriz das funções de forma para cada nó da fibra. E essa estratégia apresenta algumas vantagens, como manter constante o número de graus de liberdade do sistema e não ser necessário coincidir os nós das fibras e da matriz. Com relação, agora, aos métodos de otimização topológica, os primeiros métodos envolveram abordagens em domínios discretos, sendo o primeiro trabalho de Michel, em 1904, que estudou o sistema de curvas ortogonais, segundo as quais barras dispostas nessas direções formavam uma treliça ótima. Já métodos que consideram domínios contínuos foram introduzidos no final do século XX por Benson e Kikuchi, constituindo um método de homogeneização, que é feito pela distribuição periódica de células unitárias no domínio com furos de dimensão variável, possibilitando então a simulação de um material poroso. Em seguida, Mendelssohn introduziu um método baseado em gradiente, atribuindo para cada elemento finito uma densidade com valor contínuo entre 0, que indica um elemento vazio, e 1, que indica um elemento sólido, permitindo a consideração de valores intermediários. Na sequência, Xi e Steven introduziram o método ESO, que é um método heurístico, baseado em princípios evolutivos,
E ele é hard kill no sentido de que não aceita a reinserção de elementos removidos do domínio. Por isso, ele é bastante propenso à ocorrência de instabilidades numéricas. Para evitar isso, foi proposto o método Bezo, que permite a reinserção de elementos na malha, mas que não é abordado neste trabalho. Temos também o método Level 7, introduzido nos anos 2000, que estuda a evolução do contorno, do nível 0 da função Level 7, que define o contorno da estrutura, permitindo uma representação precisa da geometria, o que favorece o acoplamento com métodos de elementos de contorno, como feito anteriormente pelos membros do grupo de pesquisa do professor Edson. Bom, outros métodos foram introduzidos, que não são abordados com detalhes, que são o método Phase Field e o de derivadas topológicas. Neste trabalho, consideram-se os métodos SIMP e ESO, também utilizados por Paulino, e que são adequados para utilização em elementos finitos. Contudo, são sujeitos a instabilidades numéricas, como o problema de tabuleiro de xadrez, marcado pela alternância de elementos vazios e sólidos, além dos problemas de dependência de malha e de mínimos locais. Em relação ao método ESO, o Evolutionary Structural Optimization, é um método heurístico, ou seja, ele não garante que a solução obtida é ótima, é baseado na progressiva remoção de elementos do domínio até atingir o volume desejado, e pode ser baseado em diferentes critérios, sendo mais difundido na literatura o da tensão de von Mises. Resolve-se o math posicional, determinando essas grandezas de interesse. Em seguida, são calculadas as tensões de Cauchy nos elementos e comparados com as tensões. A tensão de von Mises do elemento é comparada com a tensão máxima. Se for inferior a uma razão de rejeição, o elemento é removido, caso contrário, ele permanece. O processo continua até atingir o estado de equilíbrio, que nenhum elemento é removido, quando então a razão de rejeição é incrementada até que o volume obtido seja considerado ótimo. Então temos um domínio inicial que progressivamente, de onde são retirados os elementos progressivamente, sendo a estrutura esculpida até sua configuração final. Por outro lado, o método SIMP, Solid Isotropic Material with Penalization, é baseado na escrita do gradiente da função objetivo, também chamado de sensibilidade. Então, pode-se definir formalmente um problema de minimização da flexibilidade C, que equivale ao trabalho das forças externas, sendo sujeito ao equilíbrio da estrutura, à restrição de volume e ao intervalo admissível dos valores de densidade, sendo um valor mínimo maior que 0 e um valor máximo de 1, que corresponde ao material sólido. E as densidades servem para multiplicar ou reduzir os parâmetros elásticos do material. E para evitar a ocorrência de densidades intermediárias, que fisicamente carecem de sentido, introduz um fator de penalização P. Então, o volume de material pode ser escrito na forma desta integral. Para escrever a sensibilidade, utiliza-se o método adjunto, segundo o qual soma-se uma função nula, em que o multiplicador de Lagrange lambda é obtido pela solução do chamado sistema adjunto. Então, obtém-se essa expressão para a sensibilidade da função objetiva em relação à densidade do elemento, sendo a expressão dentro da integral entendida como uma densidade de força interna calculada com as propriedades do material original. Resta, então, a pergunta: como atualizar a densidade dos elementos até atingir a configuração ótima? Alguns métodos foram propostos na literatura, como o critério de otimalidade, o método das assíntotas móveis e métodos de programação sequencial linear e quadrática, sendo neste trabalho utilizado o critério de otimalidade, assim como em Paulino. No caso do método SIMP, parte-se de uma distribuição de material com densidade intermediária e o material é distribuído ao longo da estrutura até atingir a configuração ótima, apresentando, portanto, uma estratégia bem diferente do método ESO. Em relação ao critério de otimalidade, é baseado no trabalho de Sigmund e na configuração ótima é possível escrever um multiplicador de Lagrange lambda em função da sensibilidade. Porém, como não se conhece a configuração ótima, introduz-se uma grandeza B, que na configuração ótima é igual a 1, mas que é determinada ao longo do processo de otimização. E com base no valor de B, a densidade é atualizada a cada iteração, sendo zeta e eta parâmetros de controle do processo. Com isso, determina-se o volume, verifica se ele respeita a restrição e utiliza-se um método de bissecção para determinar um multiplicador de Lagrange até que a diferença entre as densidades atualizadas e as anteriores seja suficientemente pequena. Um aspecto de interesse também é a introdução do filtro de sensibilidade por sigma, com vistas a atenuar o problema de tabuleiro de xadrez. Então, esse método utiliza um operador de convolução H, que realiza uma média ponderada das sensibilidades dos elementos vizinhos ao elemento finito analisado. Outro aspecto importante ser comentado é a relaxação do critério de convergência de Newton-Raphson.
Por quê? Os elementos menos importantes da estrutura são removidos, contudo, ou melhor, e essa remoção para o método ESO implica na penalização da rigidez, para o método SIMP, na atribuição de valor mínimo para a densidade. Contudo, isso gera problemas de convergência devido à penalização da rigidez. Porém, esse problema é apenas virtual, dado que, como os elementos são removidos, eles não importam para a análise mecânica. Para evitar, então, que o problema de convergência, nós, rodeados apenas por elementos removidos, também são removidos do critério de convergência. Para as fibras, a fim de que cada fibra possa apresentar a mesma densidade do elemento em que ela é contida, as fibras são subdivididas de modo que cada pedaço seja pertencente apenas a um elemento, de modo que, se o elemento for removido ou atribuído uma densidade, a fibra possa receber o mesmo valor. E aqui é apresentada a expressão da sensibilidade, incluindo a parcela das fibras. Falando um pouco sobre os resultados numéricos, esse primeiro exemplo foi estudado por Ramos e consiste em uma chapa reforçada com duas fibras com propriedades mostradas abaixo, com carregamento distribuído de intensidade de 0,5 e 50 newtons por centímetro para verificar a influência da linearidade e da não linearidade geométrica sobre o problema. Então, esses são os resultados obtidos no trabalho. Observa-se uma boa correspondência entre os valores do presente trabalho e do trabalho de Ramos para os deslocamentos verticais da extremidade livre em relação ao carregamento distribuído. E para a menor CAR, que indica uma análise em pequenos deslocamentos, tem-se uma variação linear, o que não ocorre para grandes deslocamentos, o que marca a não linearidade geométrica. Além disso, verifica-se um significativo enrijecimento da estrutura com a adição de fibras. Agora, um problema de otimização topológica estudado por Paulino constitui uma chapa tracionada com volume-alvo final de 30% do inicial. Utilizando, então, o método ESO, remove-se progressivamente elementos das regiões menos solicitadas até que a configuração ótima seja obtida, sendo comparado com o trabalho de Paulino, havendo pequenas diferenças, porém que não comprometem o resultado como um todo. E, embora não apresentado no texto, no presente momento estamos estudando a aplicação do método SIMP e temos alguns resultados preliminares, por exemplo, no caso deste exemplo, em que o material é redistribuído, em poucas iterações consegue atingir a configuração ótima, sendo um resultado muito similar ao método ESO do nosso trabalho. E também comparado com o método SIMP de Paulino. Um outro exemplo estudado por Paulino é o de uma chapa sob flexão, em que há dois volumes-alvo de 40% e 20% do volume inicial. Então, para 40% no presente trabalho, observe que nesse caso a estrutura não é mais simétrica, como no caso anterior, apresentando uma certa similaridade com Paulino, embora com pequenas diferenças que não comprometem o resultado. O mesmo ocorre para 20%, havendo um processo de convergência muito parecido, com algumas diferenças devido aos parâmetros adotados para a otimização. Observe que essa barra intermediária é removida quando considera-se um volume de 20%. E por fim, mais uma vez, utiliza-se o método SIMP como resultado preliminar, no caso com 25% do volume, que foi também o valor usado por Paulino. Também em poucas iterações o resultado é atingido em relação ao método ESO, mostrando uma vantagem do SIMP. Como resultado preliminar, ainda estamos ajustando os parâmetros, mas observa-se já uma boa correspondência com o Paulino. Os resultados até agora compreendem análises lineares em pequenos deslocamentos. Como nosso trabalho considera não linearidade geométrica, foram rodados exemplos com grandes deslocamentos, com materiais de baixa densidade, e os resultados funcionaram. Porém, o algoritmo não foi capaz de atingir a configuração ótima desejada, presente, por exemplo, em trabalhos como de Bull, Pedersen e Sigmund, que usaram o método SIMP. E por quê? Justamente pelo fato do método ESO não ser capaz de reinserir elementos removidos na malha, provocando instabilidades numéricas, instabilidades locais nos elementos e muito problema de tabuleiro de xadrez, levando à falha do algoritmo. Agora um resultado do ESO com fibras, neste caso as propriedades são mostradas acima, e consiste no mesmo exemplo apresentado anteriormente da chapa tracionada, porém com propriedades mecânicas penalizadas para verificar melhor a influência das fibras sobre o material. Então, foram consideradas fibras aleatoriamente distribuídas e orientadas no domínio, e consideraram-se teor de fibras de 1, 10 e 20% em relação à projeção da área no plano da estrutura.
Para cada teor foram realizadas 5 simulações e determinado valor médio. Observe-se uma dispersão dos valores dada pela diferenças ao longo do processo de otimização. Então as fibras resultaram em estruturas com volumes finais diferentes uns dos outros, que bastava que fossem inferior a 30%. Porém, observe-se que a variação da flexibilidade é muito pequena em termos percentuais, havendo uma tendência de enrijecimento, porém não tão significativa. Comparando também a distribuição de tensão de von Mises para o material homogêneo, com 1% de fibras, 10% e 20%, também não se observa diferenças nas tensões e na forma da estrutura otimizada. Para verificar se há de fato alguma diferença, seguiu-se uma estratégia semelhante ao trabalho de Guimarães, empregando fibras longas posicionadas segundo as direções das tensões principais. Com isso, e considerando o mesmo volume de 20% de fibras em relação ao volume da estrutura. Nesse caso, observa-se uma influência um pouco maior das fibras, com uma redução na flexibilidade de cerca de 2,7%, além de pequenas diferenças na topologia final, na estrutura final. Embora as fibras longas sejam capazes de produzir essas diferenças, não são utilizadas na continuidade deste trabalho. Também o exemplo da chapa sob flexão, com fibras, utilizando o volume final de 20%. Nesse caso, observa uma dispersão maior dos valores, principalmente para teores de fibra maiores, e até resultados contraintuitivos, como o aumento da flexibilidade com o enrijecimento. Isso ocorre justamente pelo fato de algumas simulações terem resultado em volumes inferiores ao volume do material homogêneo, e como a variação da flexibilidade não é significativa, essa diferença devida ao processo de otimização supera a influência do enrijecimento. Então, mostrando mais uma vez as configurações finais com a distribuição de tensões de von Mises para o material homogêneo, com 1%, 10% e 20% de fibras, observe-se que apenas para 20% obteve-se uma configuração que apresenta algumas diferenças um pouco mais significativas, como a ausência de vazios na estrutura e uma distribuição diferente das tensões de von Mises. Contudo, foi uma exceção nos resultados obtidos. Agora, alguns aspectos que não estão inseridos no texto, mas foram implementados recentemente para buscar novas opções para o trabalho. Primeiro, o critério de Tsai-Wu, que foi introduzido para materiais anisotrópicos, permitindo a consideração de diferentes resistências à tração e à compressão. Para isso, utiliza uma tensão de referência, que deve ser inferior a 1. Na verdade, é um fator adimensional, não é uma tensão em si. E para o material isotrópico, com diferentes resistências à tração e à compressão, como concreto, a expressão é reduzida para esta fórmula mostrada. Para um caso bidimensional, temos uma elipse, similar ao caso da tensão de von Mises, e essa elipse pode ser representada no espaço como um paraboloide elíptico. A primeira ideia de incorporação no método ESO é adotar a tensão equivalente para classificar os elementos em vez da tensão de von Mises. Isso parece intuitivo, porém, realiza uma penalização severa das regiões mais resistentes, resultando em estruturas degeneradas e altamente dependentes da carga. Com isso, outra ideia que foi utilizada foi a consideração de fator de segurança para maximizar, na verdade, a carga de falha, constituindo um resultado mais seguro. Essa ideia foi introduzida por Groenewald e Raftica, e consiste em escrever a tensão de falha como um múltiplo do estado de tensão atuante. Substituindo, então, na equação do critério, obtém-se o valor de lambda, que é a distância ou o fator de segurança em relação à configuração de falha. A ideia, então, é remover os elementos com menor razão 1 sobre lambda. Outro aspecto implementado foi o modelo de dano de Mazars, no qual o dano é provocado essencialmente por alongamentos. O dano é isótropo e representado por uma variável escalar com valores entre 0, que indica o material intacto, e 1, que é o material totalmente danificado. Ele é representado por uma função de falha, sendo E e Q uma deformação equivalente, e S é uma deformação de referência. Se o resultado for inferior a 0, tem-se uma resposta elástica, caso contrário, há dano e a rigidez é penalizada. Como tem-se o modelo constitutivo de Saveano-Kirchhoff, deve-se utilizar a deformação de Green-Lagrange. Temos aqui, então, o cálculo das deformações de alongamento e da deformação equivalente, e a determinação dos parâmetros do modelo até ser encontrada a variável de dano D. Tem-se alguns aspectos de interesse, em que, para evitar problemas de convergência, foi introduzido um limite para a variável de dano, são removidos no método ESO os elementos com menor dano, e na primeira iteração, todos os elementos com dano nulo são removidos para evitar problemas de convergência do método.
Agora, um exemplo de uma chapa fletida, com diferentes resistências à tração e compressão, considera-se um volume final de 20% e uma resistência à tração de 300 megapascal, sendo a resistência à compressão variada para verificar a influência. Iniciando com o método ESO original, e para o material com mesma resistência à tração e compressão, temos resultados bastante similares. Agora, à medida que a resistência à compressão aumenta em relação à resistência à tração, tem-se resultados assimétricos, tendendo a uma concentração de material na região tracionada, que é a de menor resistência. Também, o resultado, mesmo exemplo rodado com o modelo de dano de Mazars, considerando agora um volume final de 30% do inicial, em vez de 20%, e as grandezas de dano relacionadas ao modelo de dano, indicados no quadro azul, com um limite de 85% para o dano na estrutura. Esse foi o resultado obtido, também consistindo em uma estrutura assimétrica, pois o dano é provocado essencialmente por alongamentos, e por comparação mostra um resultado obtido pelo critério de Saivu, com o mesmo volume de 30%, mostrando-se uma certa similaridade entre as assimetrias obtidas. Como conclusões parciais deste trabalho, tem-se que o ESO não é adequado para problemas com não linearidade geométrica, principalmente pelo fato de não permitir a reinserção de elementos no domínio, justificando então o uso do método SIMP para a continuidade do trabalho. Contudo, a implementação do ESO é intuitiva e permite facilmente a incorporação de critérios de resistência e de um modelo de dano. Para a continuidade do trabalho, porém, deseja-se introduzir esses aspectos no método SIMP, e a principal dificuldade é a escrita da sensibilidade da função objetivo. Em relação às fibras curtas, não foram verificadas variações significativas sobre a estrutura otimizada, em relação à forma, flexibilidade e tensões, restando então verificar se, em caso de não linearidade geométrica ou com grandes deslocamentos, há uma influência maior. Em relação à continuidade do trabalho, até o momento foram implementados o mesh posicional, o método ESO e a incorporação de fibras. No presente momento estão sendo estudados problemas pelo método SIMP e considerando a não linearidade geométrica e a incorporação de fibras. E como introduzido no final da apresentação, estamos trabalhando para incorporar um critério de resistência, um modelo de dano e avaliar o efeito conjunto com as fibras sobre a estrutura. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigado pela atenção.